Imagina só, você tá lá, vivendo sua vidinha numa boa, seguindo a rotina todo dia, tipo, sei lá, indo pro trabalho, voltando pra casa, no maior estilo, nada demais. Aí, de repente, você tromba com um cara que na maciota tá maquinando umas ideias que vão virar o mundo de ponta cabeça, sacou? É tipo aquele seu vizinho que parece super na nada dele, sabe? Colecionador de selos, sabe? Curte uma rotina, mas no fundo tá lá, elaborando teorias que vão mudar tudo que a gente achava que sabia sobre o universo, a realidade, a vida, o cosmos, tudo. É mais ou menos essa história do Immanuel Kant, um cara que, para muitos, era a definição de vida pacata. Mas, peraí, as aparências enganam, viu? E como enganam? O Heine, um poeta alemão cheio de ironia, descreveu o Kant como um pequeno burguês que de repente resolveu pesar Deus numa balança. E essa imagem da balança é perfeita, porque o Kant era mestre em equilibrar ideias, sabe? E é nesse universo de ideias que a gente vai mergulhar hoje, nessa nossa imersão profunda no mundo kantiano, para desvendar os mistérios da mente desse filósofo que, vamos combinar, não era exatamente o rei da simplicidade. Ah, não, o Kant não era de fazer rodeios, né? Ele ia direto ao ponto, mas com um vocabulário que às vezes parecia grego. Mas relaxa, a gente tá aqui para traduzir tudo isso para você sem dor de cabeça. É isso aí. A gente vai te guiar pelos labirintos do pensamento kantiano, te mostrar os atalhos, as sacadas geniais, sem te deixar perdido no meio do caminho. E a nossa jornada vai ser focada nas 3 obras-primas do Kant, as famosas críticas. A crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo. 3 pedradas filosóficas que exploram os limites do conhecimento humano, a moral, a ética, a estética, o lance da beleza, enfim, um monte de temas que a gente ainda debate até hoje. O Kant era tipo o mestre Jedi da filosofia. Ele lançou umas ideias tão revolucionárias que a galera fica impactada até hoje, séculos depois. E para você ter uma ideia do tamanho do impacto, o Kant meio que fez uma revolução copernicana na filosofia, sacou? Tipo assim, o Copérnico mostrou que a Terra não era o centro do universo, né? E o Kant fez algo parecido com o nosso entendimento sobre como a gente conhece as coisas. Ele virou o jogo e disse, galera, a mente da gente não fica só assistindo o show da realidade, ela participa da produção, entende? É como se a gente já viesse de fábrica com um software de organização da realidade, sabe? A gente não enxerga o mundo do jeito que ele é de verdade, a gente meio que constrói a nossa própria versão da realidade usando as ferramentas que a nossa mente já tem. E as grandes perguntas que o Kant tentou responder foram o que a gente pode conhecer de verdade, como a gente decide o que é certo e o que é errado, e por que diabos a gente acha certas coisas bonitas. E aí, com essa bagagem toda na cabeça, vamos começar a desvendar a vida e as ideias desse cara que, apesar de levar uma vida aparentemente tranquila, botou pra quebrar no mundo da filosofia. Bora lá. Porque essa história de um cara super nada de Vittorio que revolucionou o pensamento ocidental é muito mais emocionante do que parece à primeira vista. Então a gente tava falando da vida aparentemente super normal do Kant, né? Tipo, velho e solteiro numa rua tranquila, como o Heine descreveu. Mas por trás dessa rotina toda certinha, sabe? A caminhada filosófica que ele fazia todo dia, as aulas que ele dava, as horas e horas de estudo e escrita, tinha uma mente inquieta, trabalhando a todo vapor. E ele não precisava viajar para lugar nenhum para ter grandes aventuras intelectuais, né? O cara explorava as profundezas do próprio pensamento, mergulhava nos dilemas da filosofia, e era nesse universo que ele encontrava seus desafios e suas descobertas. Enquanto a Europa estava fervendo com guerras e revoluções, o Kant estava lá, em Königsberg, imerso no mundo das ideias, arquitetando uma revolução silenciosa, mas igualmente poderosa. E apesar dessa fama de recluso, o Kant não estava alheio ao que acontecia no mundo, viu? Ele se informava sobre os eventos da época, lia jornais, conversava com as pessoas, e tudo isso acabava influenciando de alguma forma as reflexões dele. Afinal, as ideias não surgem do vácuo, né? Elas são fruto do contexto, do diálogo com a época, com as outras mentes. E a rotina do Kant, por mais metódica que fosse, era a base que sustentava toda essa produção intelectual intensa. E a calçada dos filósofos, onde ele caminhava todo dia, virou tipo um símbolo dessa dedicação à filosofia, né? Como se cada passo fosse mais uma ideia, mais uma reflexão. E o Heine, com aquela ironia afiada, descreveu o Kant como um cara com pensamentos destrutivos e destruidores do mundo, que é uma imagem bem forte, né? Um cara aparentemente tranquilo, mas com ideias capazes de abalar as estruturas do pensamento tradicional. É como se ele fosse o Napoleão da filosofia. Só que em vez de exércitos, ele comandava ideias, sabe? E assim como Napoleão redesenhou o mapa da Europa, o Kant revolucionou a forma como a gente entende o conhecimento, a moral e a beleza. E a grande sacada do Kant, a sua revolução copernicana, foi mudar a forma como a gente entende o próprio ato de conhecer. Ele disse, peraí, a mente não é uma câmera que só registra o que está lá fora? Ela participa da construção da realidade. A gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como a gente é, usando os filtros da nossa própria mente. Exatamente. E essa mudança de perspectiva teve um impacto enorme em várias áreas, tipo na ética.
O Kant propôs uma moral baseada na razão, na autonomia do indivíduo, sabe? Tipo, você decide o que é certo ou errado usando a sua própria cabeça, não porque alguém te impôs uma regra. A moral kantiana é tipo, pensa no que você está fazendo, vê se faz sentido para todo mundo, se é justo, se você gostaria que todos agissem assim, e se a resposta for sim, manda bala. E o Heine, com a comparação do Kant com o pequeno lojista que queria pesar café e açúcar, mas acabou pesando Deus numa balança, acertou na mosca, porque o Kant buscava um equilíbrio entre as diferentes correntes de pensamento da época. Tipo, ele estava tentando botar ordem na bagunça intelectual da época, o iluminismo estava bombando, a ciência avançando, mas as grandes questões filosóficas ainda estavam em aberto. E o Kant queria dar um jeito nisso. Ele queria entender como a ciência, a fé, a razão e a experiência se encaixavam, sabe? Ele queria pesar tudo isso, avaliar os limites do conhecimento humano. E para entender essa busca por limites, a gente precisa entender o que ele queria dizer com crítica, né? Porque não é tipo, não gostei do filme, achei ruim. Não, nada a ver. A crítica para ele era tipo um método de investigação, sabe? Uma forma de analisar os limites do conhecimento humano. Era tipo, o que a gente pode conhecer de verdade. Como a gente conhece, até onde a gente pode ir. E ele estava tentando encontrar um meio termo entre o dogmatismo, que é tipo aceitar tudo sem questionar, e o ceticismo, que é duvidar de tudo o tempo todo. Isso, ele queria um caminho do meio, um jeito de saber o que a gente pode conhecer com certeza, sem cair em extremismos. A crítica era tipo uma autoanálise da razão humana, sabe? Era olhar para dentro e ver como a gente funciona, como a gente pensa, como a gente chega às conclusões. E essa perspectiva crítica revolucionou a filosofia, mudou a forma como os filósofos pensavam sobre a relação entre o sujeito e o mundo, entre o conhecimento e a realidade. E o que levou o Kant a desenvolver essa crítica? Ele percebeu que o conhecimento na época dele estava meio torto, sabe? Tinha área que estava bombando, tipo a física, e outras que estavam patinando. Exato. Ele viu que a física estava avançando super rápido com as descobertas do Galileu, do Torricelli, usando a matemática para explicar a natureza. Mas aí outras áreas, tipo a moral e a teologia, estavam bem paradas no tempo. Era tipo a física decolando com a matemática, enquanto a moral e a religião ainda estavam presas em ideias antigas, sabe? E essa diferença toda incomodava o Kant. Incomodava bastante. E essa disparidade toda fez ele pensar, peraí, por que a razão funciona tão bem para física e patina para moral? Ele sacou que a razão humana tem limites, que ela pode se perder em especulações, em ideias que não dá para comprovar. Tipo, a gente quer saber o que acontece depois da morte, se Deus existe, qual o sentido da vida, mas a ciência não consegue responder isso com seus métodos tradicionais. E aí, quando a razão tenta ir além dos seus limites, ela pode se contradizer, criar paradoxos, sabe? E o Kant chamou esses paradoxos de antinomias. Era tipo a razão brigando com ela mesma, chegando a conclusões opostas sobre a mesma coisa. E aí entra a crítica da razão pura, para mostrar os limites do que a gente pode conhecer com certeza. Para diferenciar o que a gente experimenta, o fenômeno da coisa em si, o nômeno, que está além da nossa experiência. Tipo, a gente pode estudar a árvore, a sua forma, a sua cor, mas a gente nunca vai saber como é a árvore de verdade em sua essência. Exatamente. A gente só conhece a árvore como ela se apresenta para a gente, como ela aparece na nossa experiência. E além da crítica da razão pura, o Kant mandou ver também na crítica da razão prática, que fala da moral, e na crítica do juízo, que explora a beleza e a nossa relação com a natureza. Ele expandiu a crítica para outras áreas, para entender como a gente age, como a gente julga, como a gente aprecia a beleza. Ele estava tipo, vamos analisar a fundo tudo que a gente faz com a nossa mente, para ver como a gente funciona e quais são os nossos limites. E essa análise crítica do Kant continua super relevante até hoje, porque ela nos ajuda a entender como a gente constrói o conhecimento, como a gente toma decisões, como a gente se relaciona com o mundo. E falando em conhecimento, a gente não pode esquecer da treta entre o racionalismo e o empirismo, né? Duas correntes filosóficas que bombavam na época do Kant. O sucesso da física com a matemática meio que acendeu essa discussão de onde vem o conhecimento, da razão ou da experiência. De um lado, os racionalistas tipo Descartes, que acreditavam que a razão era a fonte de todo conhecimento verdadeiro. Eles diziam que a gente já nasce com algumas ideias e que o mundo pode ser entendido usando a lógica e a matemática sem precisar ficar dependendo da experiência o tempo todo. Os caras curtiam a matemática, achavam que ela era a chave para desvendar os mistérios do universo, sabe? Eles viam o mundo como uma grande equação matemática. E do outro lado, os empiristas, tipo o Bacon e o Locke, que davam mais valor para a experiência, para a observação. Para eles, a mente era tipo uma folha em branco. E tudo que a gente sabe vem do que a gente vê, ouve, sente, experimenta no mundo real. A galera era tipo, ver para crer, se eu não vi, não aconteceu. Eles achavam que a observação e a experimentação eram as ferramentas mais importantes para construir o conhecimento. Não era tipo uma briga filosófica.
razão versus experiência. Quem ganhava essa parada? E no meio dessa treta toda, surge o Kant tentando apaziguar os ânimos e mostrar que as duas coisas são importantes. Ele propôs uma síntese entre o racionalismo e o empirismo. Ele disse, calma, gente, não precisa brigar. A gente precisa tanto da razão quanto da experiência para conhecer as coisas direito. Ele reconheceu que a razão fornece os conceitos, as categorias, a estrutura do pensamento, enquanto a experiência traz o conteúdo, a informação do mundo real. Tipo, a razão é o software. E a experiência é o dado que a gente coloca no software. Exatamente. E essa união da razão com a experiência foi fundamental para a filosofia kantiana e influenciou muita gente depois dele. E essa discussão toda também rolou em relação ao espaço e ao tempo, né? Os racionalistas tinham uma visão bem peculiar dessas coisas. Eles viam o espaço e o tempo como entidades absolutas que existiam independentemente da nossa experiência. Tipo, o espaço era um lugar vazio e infinito onde as coisas aconteciam e o tempo era uma linha reta que ia do passado para o futuro, sem parar. Tipo, o espaço e o tempo eram um palco onde o universo se apresentava e a gente, os espectadores. Exatamente. Mas aí veio o Kant e questiona essa visão tradicional. Ele diz, espera aí, o espaço e o tempo não são coisas lá fora. Eles são formas da nossa própria sensibilidade, da nossa forma de perceber o mundo. Tipo, a gente não enxerga o espaço e o tempo como eles são de verdade, a gente os percebe de acordo com a estrutura da nossa mente. Isso mesmo. E para explicar isso melhor, ele usou o exemplo da geometria. A gente consegue entender os conceitos da geometria, tipo os triângulos, quadrados, sem precisar ficar medindo tudo no mundo real. Mas quando a gente vai aplicar esses conceitos na prática, aí a coisa muda de figura. Porque aí entra a nossa experiência, a nossa percepção, que é influenciada pela forma como a gente organiza o espaço e o tempo na nossa mente. E ele também falou da importância de palavras como aqui e agora, para mostrar que a nossa experiência do espaço, do tempo, é sempre relativa ao nosso ponto de vista. A gente sempre se situa no espaço e no tempo a partir da nossa perspectiva, do nosso aqui, do nosso agora. E essa crítica do Kant, a visão tradicional do espaço e do tempo, foi revolucionária, porque mostrou que a gente não é um mero receptor passivo da realidade, a gente participa da construção dela com a nossa mente. E essa participação ativa da mente na construção do conhecimento é um dos pontos centrais da filosofia kantiana que a gente vai explorar mais a fundo ao longo dessa nossa imersão. E falando em construção do conhecimento, a gente tem que falar do empirismo inglês, né? Que era uma corrente que dava um super valor para a experiência sensorial. Sim, o empirismo inglês, com figuras como John Locke, defendia que a gente nasce com a mente vazia, como uma tábua rasa, e que tudo que a gente aprende vem da nossa experiência no mundo. Tipo, a gente nasce sem saber de nada e a gente vai aprendendo com o que a gente vê, ouve, cheira, toca, experimenta. Exatamente. O Locke era radical nesse ponto. Ele dizia que não existem ideias inatas, que tudo vem da experiência. E essa ideia de tábula rasa era uma crítica direta ao racionalismo, né? Que acreditava que a gente já nasce com algumas ideias pré-programadas na mente. O Locke tava tipo, nada disso, a mente é um terreno fértil, mas vazio, esperando as sementes da experiência para florescer. E essa ênfase na experiência sensorial foi fundamental para moldar o empirismo inglês e influenciou muitos outros pensadores, inclusive o próprio Kant, que tentou incorporar essa ideia na sua própria filosofia. Mas o Kant não se contentou em simplesmente aceitar a visão empirista, né? Ele foi além, ele tentou entender como a experiência e a razão se complementam na construção do conhecimento. Ele queria juntar o melhor dos dois mundos, digamos assim. Exatamente. E essa busca por uma síntese entre diferentes ideias é uma das marcas registradas do Kant, que a gente vai ver em vários momentos da sua obra. E o Locke, além de defender essa ideia da tábula rasa, também era um cara que valorizava muito a crítica filosófica, né? Sim, o Locke era um defensor ferrenho da necessidade de examinar criticamente as nossas próprias faculdades mentais, de entender como a gente pensa e como a gente chega às conclusões. Ele tentava, tipo, antes de sair por aí filosofando sobre o mundo, vamos dar uma olhada em como a nossa própria mente funciona. Exatamente. Ele entendia que a gente precisa ser críticos em relação às nossas próprias ideias, aos nossos próprios processos de pensamento. E essa ênfase na autocrítica era algo que o Kant também compartilhava, né? Sem dúvida. A crítica kantiana era, em grande parte, uma forma de autoanálise da razão humana, de investigar os limites e as possibilidades do nosso próprio conhecimento. Então, o Locke, de certa forma, abriu caminho para a filosofia crítica do Kant, ao enfatizar a importância de examinarmos a nós mesmos antes de tentarmos entender o mundo. Ele plantou a sementinha da crítica e o Kant veio e colheu os frutos, desenvolvendo um sistema filosófico complexo e sofisticado que a gente ainda estuda e debate até hoje. E falando em crítica, a gente não pode esquecer do David Hume, né?
Um filósofo escocês que deu uma sacudida na galera com suas ideias radicais. O Hume era um empirista de carteirinha, mas ele levou o empirismo ao nível que até o Locke ficou de cabelo em pé. Ele questionou a certeza da geometria, a aplicação da matemática no mundo real, e, para completar, ele ainda deu uma rasteira na ideia de causalidade, que era tipo a base do pensamento científico da época. O Hume era meio radical, né? Ele dizia que a gente não pode ter certeza de nada, que a gente só observa as coisas acontecendo, mas não consegue provar que uma coisa causa outra de verdade. Ele tava tipo, a gente vê o sol nascer todo dia, mas não tem como provar que ele vai nascer amanhã. Exatamente. E essa crítica radical à causalidade deixou a galera da ciência meio atordoada. Porque se não dá para confiar na causalidade, como que a gente faz ciência, né? E o Kant, que estava ligado em tudo isso, viu que o Hume tinha levantado umas questões importantes, mas que a solução não era jogar tudo para o alto e se afundar no ceticismo. O Kant concordava que a gente não pode ter certeza absoluta da causalidade, mas ele também via que a gente precisa dela para entender o mundo, para fazer ciência, para viver no dia a dia. Então ele tentou encontrar um meio termo, uma forma de explicar a causalidade de um jeito que fizesse sentido, sem cair no ceticismo radical do Hume. E ele fez isso, propondo que a causalidade não é algo que a gente observa no mundo, mas sim uma forma da nossa mente organizar a experiência. Tipo, a causalidade não é uma propriedade das coisas em si, mas sim uma forma da gente conectar os eventos, de dar sentido ao que a gente observa. Exatamente. A gente vê as coisas acontecendo em sequência e para entender essa sequência a gente usa a ideia de causa e efeito que já está meio que programada na nossa mente. Então, o Kant meio que salvou a pátria da ciência, mostrando que a causalidade, mesmo não sendo uma certeza absoluta, é uma ferramenta fundamental para a gente entender o mundo. Ele deu um jeito de conciliar o empirismo radical do Hume com a necessidade da ciência de ter uma base sólida para se apoiar. E essa busca por um ponto de equilíbrio entre diferentes ideias, entre diferentes correntes filosóficas, é algo que a gente vai ver em vários momentos da obra do Kant. Ele era mestre em juntar as peças do quebra-cabeça, sabe? Em criar um sistema que desse conta da complexidade do conhecimento humano. E essa capacidade de sintetizar ideias, de unir diferentes perspectivas, é uma das coisas que faz do Kant um filósofo tão importante e influente até hoje. Sem dúvida. E agora que a gente já tem um panorama geral do contexto em que o Kant estava inserido, a gente pode começar a mergulhar mais a fundo nas suas ideias. Bora lá, que a aventura kantiana está só começando. E a gente vai começar explorando um dos conceitos mais importantes e desafiadores da filosofia kantiana, a distinção entre juízos analíticos e juízos sintéticos. Preparados? Manda bala. A gente está pronto para encarar esse desafio. Beleza, então segura essa. O Kant estava super intrigado com o lance de como a gente consegue formular certos tipos de conhecimento, uns que ele chamava de juízos, e ele dividiu esses juízos em duas categorias, os analíticos e os sintéticos. Juízos. Associação de tribunal. Explica isso melhor pra gente, vai. Calma. É mais simples do que parece. Um juízo, para Kant, é tipo uma afirmação que a gente faz sobre o mundo. Tipo, o céu é azul, a água ferve a 100 graus. Tipo, quando a gente junta duas ideias para formar um pensamento completo. Exato. E aí dividiu esses juízos em dois tipos. Os analíticos, que são aqueles que a gente já sabe só de analisar o próprio conceito, e os sintéticos, que trazem uma informação nova que a gente não sabia só de olhar para o conceito. Me dá um exemplo aí para eu entender melhor essa parada. Beleza. Pensa na frase, todos os solteiros são não casados. Esse é um juízo analítico porque a gente já sabe que ser solteiro significa não ser casado. A informação já está contida no próprio conceito de solteiro. Tá. Tipo, a gente não precisa fazer uma pesquisa para saber se é verdade. A gente já sabe só de pensando no que significa ser solteiro. Isso aí. Já um juízo sintético seria algo tipo a água ferve a 100 graus Celsius. Para saber disso, a gente precisa ir além do conceito de água, a gente precisa observar, experimentar, medir a temperatura. Então, o juízo analítico é tipo um conhecimento que já está dentro da própria ideia. E o sintético é um conhecimento que vem de fora, da experiência. Exatamente. E o Kant estava super interessado em entender como a gente consegue formular juízos sintéticos a priori. Ou seja, juízos que trazem informação nova, mas que a gente sabe que são verdadeiros, sem precisar ficar testando toda hora. Tipo, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, sem precisar sair por aí medindo todos os triângulos do mundo. Perfeito. Esse é um exemplo clássico de um juízo sintético a priori. A gente não precisa ficar medindo triângulos para ter certeza disso, a gente sabe que é a verdade pela própria estrutura da geometria. E como que o Kant explica essa mágica? Como que a gente consegue saber coisas novas sem precisar da experiência?
Ele diz que a gente consegue fazer isso porque a nossa mente já tem algumas estruturas, algumas categorias que moldam a nossa experiência do mundo. Tipo, você não enxerga o mundo do jeito que ele é, de verdade. A gente o enxerga através dos filtros da nossa própria mente. Exatamente. E esses filtros, essas categorias já estão na nossa mente antes de qualquer experiência. Então a gente já nasce com um kit básico de categorias que nos ajudam a organizar o mundo, a dar sentido às coisas. Isso aí. E essas categorias, segundo Kant, são o espaço, o tempo, a causalidade, a substância, entre outras. E como que essas categorias nos ajudam a formular juízos sintéticos a priori? Pensa na causalidade, por exemplo. A gente não consegue observar a causa em si, a gente só vê os eventos acontecendo em sequência. Tipo, a gente vê a bola de bilhar batendo na outra, mas a gente não vê a causa da segunda bola se mover. Exato. Mas a gente sabe que a primeira bola causou o movimento da segunda, porque a gente tem a categoria de causalidade na nossa mente. Então a gente meio que impõe a causalidade no mundo para dar sentido ao que a gente observa. Isso mesmo. A causalidade é uma forma da gente conectar os eventos, de entender a relação entre eles. E o Kant diz que a gente faz isso com todas as categorias, com espaço, tempo, substância. A gente organiza o mundo usando essas categorias que já estão na nossa mente. E essa é a chave para entender como a gente consegue formular juízos sintéticos a priori. Porque a gente não está descobrindo algo novo no mundo, a gente está aplicando as categorias da nossa mente para dar sentido à experiência. Então o conhecimento, para Kant, é tipo uma parceria entre a mente e o mundo, entre o que a gente já sabe e o que a gente experimenta. Perfeito. A gente não conhece o mundo do jeito que ele é em si, a gente conhece do jeito que ele se apresenta para a gente, está através das categorias da nossa mente. E essa ideia é a base do que o Kant chamou de idealismo transcendental, que é um dos conceitos mais importantes da sua filosofia. E a gente vai mergulhar nesse idealismo transcendental no próximo episódio da nossa imersão kantiana. Então fiquem ligados porque a aventura continua. Até a próxima! Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.